Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria CDL Porto Alegre, Lojas Colombo e Ubra. Antônio Carlos Macedo. 11h07. Chamada Geral, chegando para conferir as notícias do dia. Protestos de rodoviários complicam transporte público e alteram circulação de ônibus na região metropolitana nesta manhã. Tiago Bittencourt. Começando por Canoas, onde segue a manifestação dos rodoviários em frente à garagem da Sogal. Nenhum ônibus está circulando dentro do município. Ontem houve uma reunião junto à empresa e não houve acordo. Os rodoviários se manifestam contra o atraso no pagamento de salários e também do 13º. Havia sido prevista uma caminhada hoje pela manhã, o que acabou não ocorrendo. O grupo de rodoviários segue em frente à garagem da empresa, no bairro Igara, e a greve é por tempo indeterminado. Não há outra reunião agendada para os próximos dias. Aqui em Porto Alegre, o protesto dos rodoviários é em frente à empresa Presidente Vargas, do consórcio Via Leste. No início da manhã, 7 linhas chegaram a ser afetadas e não saíram. No decorrer da manhã, 5 linhas saíram da garagem da Presidente Vargas e outras 4 da VAP, que também pertence ao consórcio Via Leste, e aí supriram parte da demanda. No total, 30 ônibus deveriam ter saído da garagem e apenas 11 estão circulando pelas ruas de Porto Alegre. A EPTC alega que tenta remanejar ônibus de outras empresas para suprir essa demanda. Segundo a empresa, a EPTC, somente as linhas Petrópolis-Sesc e São Caetano não estão com ônibus circulando. As outras têm ônibus, mas em número reduzido, e aí, claro, demora um pouco mais para o usuário conseguir acessá-lo. Os rodoviários de Porto Alegre também protestam contra a redução no pagamento do salário de dezembro, também das férias e também de atestados de funcionários que estiveram afastados e não receberam. Agora 11h09. Movimento nas estradas em direção ao litoral. Vamos à RS 040. Camila Kozachenko. Macedo, segue tranquilo o trânsito aqui na RS 040, de onde eu falo agora. Nós chegamos aqui por volta das 7 horas da manhã e, claro, já dá para notar que o movimento aumentou desde então. Eu e a motorista Ana Bairros fomos até Balneário Pinhal sem nenhum problema, trânsito fluindo normalmente. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, até às 10 horas, mais de 3.600 veículos passaram aqui pela 040 em direção às praias. Os trechos com maior movimento são RS 030 e Estrada do Mar, por onde já passaram mais de 10.200 veículos. Ainda assim, o Comando Rodoviário não registra lentidão em nenhum ponto ou acidentes. A expectativa do Comando Rodoviário é que o aumento do fluxo ocorra a partir do meio-dia. Então, para os motoristas que puderem aproveitar esse momento, é um bom momento para se deslocar rumo às praias do litoral norte pelas rodovias estaduais, Macedo. Vamos agora à Rota do Sol, Noelle Escur. Amanhã é de baixa movimentação na Rota do Sol. Informações do Comando Rodoviário da Brigada dão conta de que cerca de 2.500 veículos já passaram pela rodovia hoje, até a última atualização, que ocorreu há cerca de meia hora por parte do Comando Rodoviário da Brigada. No início da manhã, a reportagem contou cerca de 10 carros passando pelo trecho do Apanhador, em Caxias do Sul, rumo ao litoral, enquanto que agora são cerca de 20 veículos no trecho de São Francisco de Paula por minuto, mas importante ressaltar que há muitos momentos em que não há carros passando pela Rota do Sol. Do trecho de Itati, onde houve o desabamento de rochas no ano passado, o trânsito flui em uma pista em direção ao litoral e 2 no sentido a São Francisco de Paula. Há apenas cones sinalizando a curva no local, que já conta com barreira de contenção. Manhã tranquila, então, também em relação aos acidentes na Rota do Sol, nenhum registrado até o momento. Vamos ao sul do estado. Frederico Feijó, a movimentação nas estradas da região.
No litoral norte, prefeituras fiscalizam se veranistas estão seguindo as regras sanitárias. Maurício Rebelato. Bom dia, Macedo, ouvintes da Rádio Gaúcha. Aqui no litoral norte, as prefeituras das cidades aqui da região acabam fazendo essa fiscalização, orientando os veranistas e também realizando ações para tentar coibir aí aglomerações. Nesta quinta-feira, véspera de feriado, um domingo, uma quinta-feira muito bonita no litoral norte, o tempo com céu azul, calor está começando a esquentar por aqui e o movimento, embora mais intenso, a gente já perceba desde o fim da tarde de ontem, durante a noite também e nessa manhã, nas ruas, é intenso, mas está fluindo bem. A gente estava agora há pouco em Capão da Canoa, também em Bé, se deslocando em direção a Tramandaí, sem lentidão no trânsito, sem longas filas, congestionamentos, coisas que a gente está acostumado a presenciar em outros períodos, né, do ano, em situações normais, sem a pandemia. Nessa manhã chamou a atenção também pelas ruas em relação ao comércio, pouca gente caminhando, passeando, algumas pessoas ainda fazendo suas compras de Natal. Mas a movimentação bem tranquila aqui no litoral norte. Importante destacar que quem está vindo para as praias deve usar máscara de proteção e também, importante, manter o distanciamento social em qualquer lugar e também nas praias, onde um grupo deve ficar pelo menos 3 metros de distância um do outro. Tudo isso para que a gente possa curtir o feriado aí de Natal com segurança, tranquilamente, sem gerar mais transtornos. Macedo, eu volto contigo. Valeu, obrigado. Vamos agora sim ao sul do estado. Frederico Feijó e o movimento nas rodovias da região. Movimento aqui nas rodovias do sul do estado está tranquilo, Macedo. Expectativa, segundo a Polícia Rodoviária Federal, é de uma redução em relação aos outros anos. A projeção é de que pelo menos 100 mil veículos circulem pela BR-116 e pela BR-392. Segundo a PRF, as estradas não devem ter engarrafamento. Segundo o Comando Rodoviário, inclusive, o fluxo na região terá uma redução de 43%. O problema é que muitas vezes com as pistas vazias, Macedo, acaba aumentando a imprudência dos motoristas e acarretando em acidentes. Por isso a PRF está pedindo atenção redobrada aos motoristas. Aqui no sul do estado, os destinos mais procurados pelos motoristas devem ser as cidades com praia aqui da região, exemplo de Rio Grande e também São Lourenço do Sul, e também municípios da região metropolitana. Agora, Giane Guerra, Cindy Lojas, divulga balanço parcial de vendas de Natal. Fala, Giane. O monitoramento feito pelo sindicato com os lojistas de Porto Alegre apontou que, dos entrevistados, 73% tiveram queda nas vendas em relação ao Natal de 2019. Entre esses entrevistados com recuo na comercialização, o percentual de queda ficou em 25%. Mas o gasto médio dos consumidores foi alto, de R$ 311. Outro dado positivo que apareceu na pesquisa é que 39% dos lojistas entrevistados venderam tanto pela loja física quanto online, o que sinaliza que o comércio local também conseguiu usar os canais digitais para venda agora neste Natal. E os produtos mais vendidos, no caso de vestuário, que liderou a intenção de compra na pesquisa anterior do Cindy Lojas, foram blusas, vestidos e roupa íntima. E entre os calçados, chama atenção a venda maior de chinelos. Eletrodomésticos e eletrônicos também responderam por um bom percentual de vendas, com preferência pela compra de celulares, televisores e computadores. E o movimento de compras nesta manhã no centro de Porto Alegre ainda é fraco. Lisiane Zanquetin. Isso mesmo, Macedo. Fala agora da Zona Norte de Porto Alegre. Na Cis Brasil, o movimento nessa manhã em comércios da região é muito tranquilo. O que se nota é que há bastante pessoas circulando pelas ruas, mas não realizando a compra de Natal. O maior fluxo é em supermercados na busca pelos ingredientes da ceia. Já no centro histórico, onde circulamos mais cedo, o movimento é um pouco mais intenso. Algumas pessoas que deixaram para comprar os presentes de Natal optaram pelos comércios na Rua Voluntários da Pátria e na Borges de Medeiros. O que observamos por lá é a aglomeração em portas de lojas onde haviam promoções de roupas e calçados. Além disso, a utilização incorreta da máscara de proteção.
Valeu, Lisiele. Vamos agora com Josimar Farina, prefeito eleito, anunciando mais integrantes do primeiro escalão. Fala, Josimar. Agora às 11h30 da manhã, Macedo, o prefeito eleito Sebastião Melo faz uma transmissão ao vivo para anunciar os nomes de mais 3 futuros secretários e 2 futuros adjuntos da sua gestão. Até agora, 10 secretários foram anunciados, incluindo o futuro secretário da Saúde e o ex-deputado e médico Mauro Esparta e o futuro titular da Fazenda, Rodrigo Fantinel. Entre as pastas importantes ainda sem secretário estão a Secretaria da Educação e a de Mobilidade Urbana. A assessoria de Sebastião Melo informou que ele continuará trabalhando na equipe de transição nos últimos dias de 2020, já que o período para a troca da gestão foi curto nesse ano por conta do adiamento da eleição. E nesse momento ele está reunido com integrantes da equipe de transição no centro de Porto Alegre, Macedo. Eu entendi mal, mas Mobilidade Urbana não fica com Luiz Fernando Záquia? Oficialmente o anúncio ainda não foi feito. O que temos é informação apurada pelos nossos colegas, Rosane de Oliveira inclusive, que comentou que Luiz Fernando Záquia recebeu o convite, aceitou e que será o secretário de Mobilidade Urbana, mas o anúncio oficial feito pelo prefeito eleito deve ocorrer nesta manhã. Valeu, obrigado, Josimar Farina. Destaques de abertura: Team Black Família, liberdade para escolher sua assinatura de séries e vídeos. Chamada geral CDL Porto Alegre. Neste Natal, apoie o comércio local e vá às compras com segurança. Lojas Colombo em família, em frente. Vem pra Ubra. A Ubra tem o curso certo para você começar a construir a sua carreira. Chamada geral, agora traz as informações da dupla Grenal para Cindy Regis, cartórios ao lado da sociedade. Grêmio, Felipe Duarte. Macedo, após a vitória de 1-0 sobre o São Paulo na noite de ontem, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio deu 2 dias de folga para os seus jogadores. Com isso, a representação está agendada para sábado de tarde, quando o técnico Renato Portaluppi irá treinar a equipe que recebe o Atlético Goianiense no domingo pelo Brasileirão. A tendência é de um time, se não totalmente reserva, mas com grande parte dos titulares preservados, até porque o treinador ganhou um grande problema, que foi Pedro Jeromel. O zagueiro deixou o campo mais cedo, depois de sentir uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e provavelmente ficará de fora do compromisso de volta no Morumbi. Com a vitória conquistada na noite de ontem, o tricolor pode até empatar na semana que vem na capital paulista, que irá garantir presença em mais uma final de Copa do Brasil. Os destaques do Grêmio para o chamado geral, Felipe Duarte. Agora o Internacional, fala Leonardo Acosta. No Inter Macedo, o dia também é de folga para os jogadores, mas a reapresentação está marcada para 5 da tarde deste feriado de Natal, dia 25 de dezembro, porque o Inter tem jogo no final de semana contra o Bahia, domingo em Salvador. Nesse que pode ser o último jogo sob o comando do técnico Abel Braga. Não há definição ainda se ele deixa o Inter no final do ano, ou seja, após esta partida que será a última do Inter em 2020, ou fica até fevereiro, até o final do Campeonato Brasileiro. E terá problemas para escalar a equipe, sobretudo na defesa. O goleiro Lomba e o zagueiro Rodrigo Moledo estão suspensos com 3 cartões amarelos, e Moisés, que ainda tem vínculo com o Bahia, não pode atuar justamente por esse motivo. O Wendel deve ser o lateral esquerdo, mas definição com relação à equipe no treinamento de amanhã, Macedo. Valeu, mais notícias do dia, plantão de jornalismo, Pedro Quintana. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, prestem informações sobre os dados anuais do desmatamento e as medidas adotadas pelo governo na área. A decisão foi tomada numa ação apresentada pela Rede Sustentabilidade. O partido aponta omissão do governo na política de preservação ambiental e pede que o Supremo determine medidas concretas para o controle do desmatamento. Bolsonaro e Ricardo Salles terão 5 dias para enviar os dados. Na Amazônia, a área desmatada entre agosto de 2019 e julho de 2020 foi 9,5% maior na comparação com o período anterior. A área desmatada é a maior desde 2008 e o Pantanal também teve o pior ano em termos de queimadas desde que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais começou o monitoramento em 1998. Valeu, Pedro. Chamada geral, depois do intervalo, mais uma vacina consegue avançar para ser distribuída no Brasil. Débora Cademartori.
A Anvisa concedeu o certificado de boas práticas de fabricação da vacina da AstraZeneca. Macedo, essa é uma etapa importante para a aprovação e registro de uma vacina desenvolvida pela farmacêutica com a Universidade de Oxford. Daqui a pouco a gente conta mais detalhes sobre esse procedimento. Aqui no Chamada Geral, primeira edição. Vamos ao intervalo, já a gente volta. Estamos de volta, 11 horas 25 minutos. Chamada Geral CDL Porto Alegre. Inteligência a serviço do seu negócio neste Natal. Apoie o comércio local e vá às compras com segurança. Mensagem CDL Porto Alegre. Lojas Colombo em família em frente. Vem para a Ubra. A Ubra tem o curso certo para você começar a construir a sua carreira. Débora Cadê Martori, Anvisa concede certificado de boas práticas à vacina da AstraZeneca. Detalhes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou a certificação de boas práticas de fabricação para a empresa chinesa WuXi Biologics, responsável por produzir o insumo ativo da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e com a Fiocruz. Essa etapa, Macedo, é um dos pré-requisitos para o processo de registro da vacina no Brasil. Uma equipe técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizou uma inspeção no laboratório no início do mês e, na mesma viagem, visitou a fábrica da Sinovac, que desenvolve a Coronavac junto com o Instituto Butantan. Essa vacina, a Coronavac, já tem essa certificação também de boas práticas. Até agora, a AstraZeneca não entrou com pedido de autorização para uso emergencial da vacina junto à Anvisa, nem pediu o registro do imunizante. O governo federal já garantiu pelo menos 100 milhões de doses dessa vacina, lembrando, é a única garantida pelo governo federal. 11h27, 11 horas 27 minutos. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Vamos agora conferir o trânsito. Tiago Bittencourt com mais informações sobre esta manhã complicada no trânsito da região metropolitana. Tiago. Principalmente para quem depende de ônibus, né, Macedo? A gente acompanhou pela manhã a manifestação ali em frente, a garagem da empresa Presidente Vargas em Porto Alegre. Segue com alteração as linhas que saem dali e também acompanhamos o protesto lá na Sogal, segundo dia de paralisação, não tem ônibus da Sogal circulando pela cidade de Canoas. E também estamos acompanhando a ida para o litoral pela Freeway. Agora nós estamos retornando, quilômetro 83, aqui é Gravataí, fomos até a 118 ali junto à antiga praça de pedágio e estamos fazendo o retorno. A saída da capital, viu, Macedo, tem um pouquinho mais de movimento. Ali próximo à estação rodoviária, na Castelo Branco, no trecho até a Avenida Assis Brasil, tem bastante movimento. Depois, acho que perdemos o contato. Agora, 11h28, neste Natal apoie o comércio local, vá às compras com segurança e garanta presente quem você ama. Uma campanha da CDL Porto Alegre. Colombo Casa Pet, entre Esteio e Sapucaia do Sul. Tudo em alimentação, medicamentos, banho e tosa e muito mais. Se preferir, ligue 51 98585 9422. Compre sem sair de casa. Vem pra Ubra. Estude com modelo de aprendizagem por competências, metodologias ativas. Escolha o curso da sua vida. Vem pra Ubra. Vem. Chamada geral de CDL Porto Alegre, Colombo Casa Pet, Esteio Sapucaia do Sul e Ubra traz agora a previsão do tempo. Cleocum fala para o grupo Encel Vigilância. Há 40 anos entregando soluções em segurança. Eu disse Grupo Encel Vigilância. Fala, Cleo. Pois é, Macedo, e com um calor bastante expressivo aqui na capital e também ao redor aqui, porque o aeroporto Salgado Filho e a base aérea marcaram agora às 11 horas da manhã, 30 graus Celsius. Grande parte do interior do estado, se não está com 30, está perto disso, entre 28 e 29 graus. À tarde, as temperaturas vão se aproximar dos 35, principalmente no oeste, aqui na capital e área da região metropolitana. Olha, 33, principalmente na região metropolitana, pode chegar até perto de 34 graus.
Enfim, é uma quinta-feira muito quente, amanhã segue um patamar semelhante, com uma mistura de sol e nuvens e um pouquinho mais de abafamento, que a umidade vai aumentando um pouco mais a cada dia, porque a massa de ar seco está indo embora e está entrando uma massa de ar quente e úmida. Todos os prognósticos continuam colocando chuva na metade da semana que vem, principalmente quarta-feira, mas a gente fica com o pé atrás na terça. E lembrando que domingo à tarde, só no litoral, a gente pode ter alguns balneários com uma pancada rápida de chuva. Macedo. Valeu, aqui na minha região, zona norte de Porto Alegre, neste momento 29 graus, temperatura subindo rapidamente, como destacou o Cleocum. 11 horas 29 minutos, volta o Tiago Bittencourt para completar as informações do trânsito. Para dizer, Macedo, que no início da manhã tinham 25 carros por minuto passando nas praças de pedágio da Freeway. E agora já estamos em 36 carros passando em Santo Antônio da Patrulha e 34 em Gravataí. O movimento se manteve, meio padrão, desde as 9 horas da manhã. Mas como eu disse, a expectativa é que a partir da tarde esse movimento se intensifique em direção ao litoral. Em Porto Alegre, trânsito bem tranquilo, sem registro de acidentes, movimento bem baixo mesmo. Para o interior, as rodovias com trânsito fluindo bem. Tem um pouco de lentidão na BR-386, no trecho de Lajeado, mas não há acidentes em atendimento conforme as polícias rodoviárias. Muito quente, viu, Macedo? Tá quente, tá calor. A gente já fala aqui da Assis Brasil, próximo à Freeway, e tá muito quente. Céu aberto, poucas nuvens e muito calor. Brenner Veículos, concessionária fora em Montenegro, Osório e São Jerônimo. Ranger Diesel, uma picape tão boa que se tornou o carro do ano. Descubra na Brenner porque a Ranger é líder de vendas aqui no Sul. Consulte em brennerveículos.com.br. Produtores rurais terão linha de crédito de até R$300 mil para amenizar perdas com a estiagem. Bibiana Dil. A decisão está publicada no Diário Oficial da União de hoje, a aprovação dessa linha emergencial de crédito para produtores rurais aqui do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, que tiveram perdas recentes com a estiagem ou com a seca. São duas possibilidades, Macedo. Se o beneficiário estiver enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, aí o limite da linha de crédito é de R$50 mil, com taxa de juros de até 4% ao ano. Se ele estiver ligado ao Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, que é o PRONAMP, aí o limite chega a R$300 mil, com uma taxa de até 5% ao ano. O prazo de contratação vai até o dia 15 de fevereiro de 2021. O produtor deverá ter formalizado as perdas no Proagro, que é o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, ou então acionado o Seguro Agrícola entre 1º de setembro e 31 de dezembro desse ano. Só para a gente ter uma ideia da dimensão dos estragos aqui no Rio Grande do Sul, Macedo, em 2 meses o estado já soma 85 cidades em situação de emergência por conta da estiagem, de acordo com o boletim da Defesa Civil. Valeu, obrigado. Vamos acompanhar agora o mercado financeiro. Dr. Clean, o consultório online da Dr. Clean. Acesse o site e saiba mais. Fala, Ramon Nunes. O dólar em queda, Macedo, de 0,42%, é cotado a R$ 5,17. O euro em alta de 0,89% é vendido a R$ 6,33. O índice Bovespa está em alta de 1%. Valeu, Ramon. Chamada geral, programa da reportagem da Rádio Gaúcha e de GZH. Edição Ramon Nunes, técnica Augusto Silveira, Paulo Rodrigues e Douglas Weber. Depois do intervalo, empresas gaúchas são autuadas por não recolhimento do imposto de renda. Giane Guerra. A informação é da Receita Federal, que avisa que as dívidas somam quase R$9 milhões. Detalhes em seguida. Chamada geral volta em instantes. Onze horas 37 minutos, 11h37, temperatura em Porto Alegre neste momento na marca dos 30 graus. Chamada geral CDL Porto Alegre. Neste Natal apoie o comércio local e vá às compras com segurança. Lojas Colombo, em família, em frente. Vem para a Ubra. A Ubra tem o curso certo para você começar a construir a sua carreira. Chamada geral, vá em frente com a reportagem. 175 empresas gaúchas são autuadas por não recolhimento do imposto de renda. Giane Guerra.
O alerta é da Receita Federal, que informa que as dívidas dessas empresas somam R$ 8.893.000. Essas dívidas se referem ao imposto de renda retido na fonte, que não foi retido na fonte em 2016 ainda. Essas empresas foram alertadas depois das inconsistências identificadas pela Receita, cruzando as próprias informações que elas mandaram para o fisco, mas elas não regularizaram a situação dentro do prazo, com uma eventual retificação da declaração, e agora recebem essa autuação. Quem foi agora autuado deve buscar no site da Receita Federal as formas de pagamento ou parcelamento dessas dívidas. Tem ainda a possibilidade de apresentar um pedido de contestação desses valores dentro de 30 dias. E se discordar dessa autuação, desse lançamento das dívidas referentes ao imposto de renda, que deveria ter sido retido na fonte, segundo a Receita. Governador Eduardo Leite confirma trocas no secretariado. Josimar Farina. Foi durante entrevista ao programa Timeline, o governador Eduardo Leite informou que fará trocas no secretariado a partir do início do ano que vem. Segundo ele, um dos secretários que já manifestou interesse em se afastar da função é o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian. O governador informou que vai conversar em janeiro com Otomar para acertar a saída, mas por enquanto não sinalizou quem será o substituto para a vaga. De acordo com a nossa colega Rosane de Oliveira, o secretário de Parcerias Estratégicas Bruno Vanuzzi também pediu demissão. A ideia de Leite seria incluir no secretariado, aproveitando essa reforma administrativa, integrantes de partidos que foram leais e votaram favoravelmente a projetos do governo na Assembleia. Macedo. O Hospital Taquini de Bento Gonçalves atinge 100% de ocupação nos leitos de UTI para coronavírus. Da Gaúcha Serra, Milena Schaeffer. Em entrevista concedida por intermédio da assessoria de imprensa, o superintendente da instituição, Hilton Mâncio, afirmou que com a internação de 2 novos pacientes nesta quarta-feira, foi atingida a ocupação total dos 30 leitos de UTI que são equipados para tratar pacientes de Covid-19. Em contrapartida, 2 pacientes estavam com alta prevista para hoje. A instituição ainda não atualizou os números do dia, que costumam oscilar com frequência, embora o superintendente também observe um aumento na média de permanência dessas internações em UTI. Segundo ele, em outubro, os pacientes ficavam internados por cerca de 9 dias e agora a média de permanência está em 20 dias. O superintendente afirma que o hospital ainda não enfrenta uma situação de colapso, uma definição que ele atribui ao momento em que as equipes médicas precisariam colocar em prática os protocolos de contingência. Ainda assim, Mâncio faz um apelo à população para que procure celebrar o Natal e o Ano Novo em casa apenas com pessoas da mesma residência. Todo mundo sabe, tem que manter o distanciamento, tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, né? Mas é o momento da gente deixar de ser egoísta, né? Porque a pessoa que não usa máscara, a pessoa que acha que com ela não vai ter problema, ela está olhando só para si. Ela não está se vendo como um vetor de contaminação de outras pessoas. Ela não está se vendo como uma pessoa que vai circular num outro ambiente e poderá estar transmitindo para outras pessoas. Conforme dados estaduais, desde o início da pandemia, Bento Gonçalves já registrou 6.527 casos confirmados de coronavírus e 135 mortes ocasionadas pela Covid-19. Agora vamos com destaques do site GZH, informação para a Rede Romano de Educação, um espaço de conquistas. Hospital Ernesto Dornelles, há 58 anos cuidando da saúde da nossa gente. Fala, Ramon Nunes. Macedo, o destaque do site de hoje é a retrospectiva de 2020, que está lá em Gaúcha ZH, o ano em que a vida passou pela janela, uma matéria preparada pela Aline Custódio, onde ela fala de tudo que aconteceu neste ano de pandemia, como o caso dos vizinhos que, apesar de morarem no mesmo condomínio, acabaram se vendo um ao outro somente neste ano. Também fala da música, de séries, televisão, tudo lá em Gaúcha ZH. Valeu, obrigado, Ramon. Nós vamos para o intervalo em seguida. Novos nomes do secretariado do prefeito eleito. Um instante só. Hora certa. Sucos Petri, naturalmente saudáveis. 11h42.
De volta, chamada geral pela Gaúcha CDL Porto Alegre. Neste Natal, apoie o comércio local e vá às compras com segurança. Lojas Colombo em família em frente. Vem para a Ubra. A Ubra tem o curso certo para você começar a construir a sua carreira. Novos nomes do secretariado do prefeito eleito Sebastião Melo. Josimar Farina. Macedo, está ocorrendo a live, o anúncio oficial pela internet dos novos nomes dos secretários de Sebastião Melo, alguns nomes que já foram anunciados. Flávio Dutra, jornalista, ex-colega inclusive aqui da Rádio Gaúcha, vai comandar a comunicação da prefeitura. André Machado, também ex-colega nosso aqui da Rádio Gaúcha, secretário da Habitação e Regularização Fundiária, ele que era o primeiro suplente da vaga do Partido Progressista. Cogitou-se a possibilidade de que os nomes de Mônica Leal e Cassiá Carpes fossem anunciados como secretários. Não foi possível, então André Machado indo para Secretaria de Habitação. Nomes que também estão sendo anunciados: Simone Somenzi vai ser a adjunta da Secretaria da Habitação, ela que é procuradora. Pablo Mendes Ribeiro sendo indicado para a Secretaria de Obras e Rogério Baú como secretário adjunto da Secretaria de Obras. Esses anúncios que foram feitos até agora pelo prefeito Sebastião Melo. Macedo. Valeu, Josimar, obrigado. Chamada geral, Brenner Veículos, concessionária fora em Montenegro, Osório e São Jerônimo, Ranger Diesel, uma picape tão boa que se tornou o carro do ano. Descubra na Brenner, porque a Ranger é a líder de vendas aqui no Sul. Consulte brennerveículos.com.br. Vamos com mais informações do trânsito. Tiago Bittencourt. Aumentou a saída da capital pela Castelo Branco e o entorno da estação rodoviária, mas o movimento ainda tranquilo em direção ao litoral e também dentro de Porto Alegre. Estamos rodando com o nosso estúdio móvel Corsã Gaúcha ZH em nome de Corsã. Agora, soluções ambientais, evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Corpo de homem afogado em Nova Prata é localizado por familiares. André Fiedler. Caiu o André. Vamos com a Lisiele Zanquetin, está circulando em outro ponto de Porto Alegre, trazendo mais informações sobre o movimento nas lojas. Agora a Lisiele está na região da Azenha. Não está. Cid Martins, apreensões de cocaína e maconha pela Polícia Federal praticamente dobram ao longo deste ano. Fala, Cid. No ano de 2020, conforme balanço até o dia 22 de dezembro, houve um aumento de 93% nas apreensões destes dois tipos de drogas por parte da Polícia Rodoviária Federal nas estradas gaúchas. São 29 toneladas contra 15 no ano passado. Só de maconha, 27 toneladas em 2020 contra 14 em 2019. Em relação à cocaína, 2 toneladas e 282 quilos até agora neste ano. E este número é o mesmo se somados os três juntos, os anos de 2019, 2018 e 2017. A Polícia Rodoviária ainda apreendeu 9 milhões e meio de maços de cigarros contrabandeados, um aumento de 21%. Estas e todas as outras apreensões resultaram em mais de 300 milhões de reais de prejuízo aos grupos criminosos. No ano passado, o total de materiais recolhidos nas abordagens foi de 130 milhões de reais. Os números são resultados do investimento no serviço de inteligência, como destaca o superintendente da instituição no estado, Luiz Carlos Reichach. Policiamento orientado por inteligência, ou seja, as nossas ações operacionais sendo direcionadas e pautadas pelo serviço de inteligência. As apreensões também são resultados do treinamento do efetivo, uso de tecnologias avançadas e integração com outras instituições. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins. Vamos à Serra. Familiares encontram um corpo de homem que se afogou em Nova Prata. André Fiedler.
Perdemos o contato de novo. É aquela coisa, né, do programa feito ao vivo, alguns contatos que estão ok e que quando a gente vai chamar, a conexão acaba se desfazendo. Nós estamos com o Felipe Gamba já em condições? Alô, Felipe Gamba, o Diga esporte lá, do Chamada Geral para Cindy Regis, cartórios ao lado da sociedade. E aí, Gamba? Tava te ouvindo aqui, Macedo. Hoje, né, em função desse teletrabalho, trabalho remoto, o nosso ouvinte também já criou essa empatia, né, Macedo? Ele entende, ele tem essa compreensão, né, quando não entra o repórter e tudo mais. É muitas vezes na base da superação, né? E é interessante, né? Um novo movimento que surgiu aí nesse ano de 2020 e a gente conta com a compreensão dos nossos ouvintes. Sempre, sempre, sempre. Bom, superação. O Grêmio se superou ontem para ganhar do São Paulo, né? Conseguiu um bom resultado, Marcelo, um bom resultado, talvez não seja aquela vantagem que o torcedor imaginava, significativa e tudo mais, mas o jogo mostrou que 1-0 acaba sendo uma vantagem importante para o jogo da volta. Não foi uma atuação exuberante do Grêmio, o Grêmio teve a atitude que tanto se cobrava, teve uma estratégia montada pelo Renato, começou com o Tassiano e não com o Ferreira, depois o Ferreira entra no segundo tempo, participa do gol do Diego Souza, mas o São Paulo mostrou que tem muita qualidade, Marcelo, criou oportunidade, ameaçou e muito o Grêmio, poderia tranquilamente ter saído da arena ontem com uma vitória, o que seria uma situação muito ruim para o Grêmio reverter lá no Morumbi, mas o Grêmio conseguiu a sua vantagem, 1-0, Jean-Pierre aquém, PP aquém, mas me parece que o primeiro passo, e acho que isso ficou muito claro também na entrevista do Renato, o primeiro passo era vencer, era conseguir uma vantagem. É a menor, mas o Grêmio conseguiu. E lá no Morumbi, a característica do jogo vai ser a característica do São Paulo propor o jogo, vai pressionar o Grêmio, vai para cima, vai dar espaço, então o Grêmio pode sim confirmar a sua classificação a mais uma decisão de Copa do Brasil em cima daquilo que construiu ontem na Arena, Marcelo. Bom, de outro lado, né, eu vejo que o Internacional está tentando contratar um técnico de fora e que isso, mais uma vez, gera desconforto em relação àquelas pessoas que têm ideias que, na minha opinião, já são defasadas em relação ao futebol. Eu vi, por exemplo, nessa semana que técnico é o Cuca. O Cuca, recentemente, fez péssimos trabalhos no São Paulo e no Palmeiras. Não era cotado por ninguém, estava desempregado. E no Santos, circunstancialmente, está fazendo um ótimo trabalho, como já fez em outras ocasiões. Essa de que treinador tem fórmula feita e contratar, dá resultado certo, não é bem assim, Gamba. Tem que ter estrutura, tem que ter política. No caso do Santos, lá uma política de aproveitamento de jovens, que o Cuca endossou, e o Santos tem essa característica e ele está conseguindo resultados melhores do que o potencial do time. Mas é uma coisa circunstancial. Então, se trabalha muito aqui também em cima do resultado do momento. Isso. Porque ninguém falava em Cuca para Internacional, Grêmio, seja lá qual é o time, 6 meses atrás, hein? Macedo, primeiro que não existe fórmula mágica e receita pronta. Toda e qualquer contratação, seja de treinador ou jogador, ela é um risco, né? O que me incomoda é esse julgamento precoce, esse julgamento antecipado. O Ramírez nem chegou no Internacional ainda, o técnico espanhol, né? E já há, de alguma maneira, uma resistência muito forte ao trabalho dele. A gente tem que entender que o futebol atual, ele precisa respeitar, Macedo, tempo e processo. E não se engane, o Ramírez não vai chegar aqui e conseguir o resultado de maneira imediata. Ele é um técnico que trabalha no médio e longo prazo, Macedo. E essa cultura o torcedor do Inter precisa entender. E a imprensa, em parte, precisa entender. É preciso dar tempo. A gente tem que deixar de lado, Macedo, o imediatismo, a lógica do resultadismo. O Cudê veio ao Internacional e acrescentou muito. Fez um excelente trabalho. A saída do Cudê, do Internacional, muita gente acaba se enganando, Macedo. Mas o Celta de Vigo, o time que levou o Cudê, o Celta é consequência, ele não é causa. O Cudê foi enfraquecido internamente, estava promovendo dentro do Internacional um novo modelo de jogo, um novo planejamento. E o Ramírez vem para fazer isso. Então é importante que se tenha paciência acima de tudo e se entenda. Outra, né, Macedo? É um técnico estrangeiro, ele é espanhol, ele vem com a cultura dele. Ele vai se adaptar à cultura brasileira, ok. Mas a gente também tem que ter boa vontade e entender a cultura desse treinador que está chegando aqui. Não dá para sair fazendo um julgamento precipitado, avaliação definitiva com relação a tudo isso. Temos que evoluir, Macedo. Sim, temos que evoluir e acreditar em novas ideias, né? Ficar apegado às velhas ideias e se valer delas naquele momento oportuno, como é o caso do Cuca. O próprio Abel tem gente dizendo, agora o Abel acertou o time. Acertou o time depois de tirar o Internacional da Copa do Brasil e da Libertadores da América e perder as posições de liderança do campeonato. O Internacional chegou até lá em 5º, 6º colocado em função das derrotas e maus resultados que sofreu com o Abel. Agora imaginar que o Abel, que chegou aqui, nem conhecia o time do Internacional,
Internacional vai ser a solução para um futuro, para um planejamento, convenhamos, né? Apostar no passado, né, Gamba? Perfeito, Macedo, perfeito. A narrativa de que o Abel faz um bom trabalho no Inter, ela não se sustenta, Macedo. O Abel tem 10 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas, 2 empates e 2 eliminações. Uma na Copa do Brasil e uma na Libertadores. Não havia garantia que o Cudê conseguiria resultados. Não havia, mas havia um projeto, havia um planejamento. Isso. Há uma evolução do Inter com o Abel? Pode até haver, Macedo, mínima, mas o Abel não é esse treinador para promover uma ruptura tática e cultural que o Internacional tanto precisa. E aqui a gente não está desprezando o Abel. Não. Eu tenho um enorme respeito pela trajetória e pela história do Abel. Mas o Abel não é um nome para liderar esse movimento que o Internacional tanto precisa há tantos anos e que foi interrompido enquanto o Cudê estava aqui. Valeu. Felipe Gamba volta em seguida para trazer mais detalhes do futebol em Esportes ao meio-dia. Um Feliz Natal para você, muito obrigado pela audiência. Tchau. Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria CDL Porto Alegre, Lojas Colombo e Ubra.